Oi gente, tudo bem com vocês? Carol Rubin, hoje para falar do que? Clarice Lispector, todos os contos, e vamos então falar de Cartas a Ermengardo, olha só o nome, Ermengardo. Gente, o que eu posso falar desse texto? Que texto difícil, meu Deus! Acho que muita gente pode se questionar, nossa, por que ela leva uma semana para falar de contos da Clarice Lispector? Por quê? Porque é difícil, gente. Às vezes eu prefiro ler um livro inteiro de um outro autor do que um conto da Clarice, porque isso aqui é muito profundo, muito difícil, muito, sabe, hermético de você entender o que ela quer dizer com os textos. Então, gente, nós ainda estamos falando dos textos que são as primeiras histórias, textos antes do casamento dela, antes do início oficial da carreira como escritora. Então são coisas que ela escreveu ainda muito jovem, por volta dos 20, 22 anos. Esse texto aqui, gente, são cartas de uma mulher, são 5 cartas de uma mulher chamada Idalina, e ela direciona a uma pessoa, aparentemente é um vizinho dela. Não diz se ele se conhece pessoalmente, se ela apenas olha ele de longe. E às vezes eu tenho a sensação que esse homem nem existe de fato, sabe? É uma coisa meio imaginária dessa Idalina. Esse homem, na verdade, se chama José, mas ela prefere chamá-lo de Ermengardo, por uma razão, enfim, desconhecida. E esse texto todo, gente, fala muito de solidão, eu acho que fala muito de obsessões e você ter medo da vida. A todo momento, essas cartas dela falam muito no sentido assim, de tomar cuidado com as paixões, porque as paixões consomem. E tudo que ela fala, assim, tem um quê muito metafísico, mas lembra um pouco alguns textos antigos, assim, de teologia que eu já li, sabe? No sentido de você tentar meio que achar um caminho do meio para se viver, ou mesmo optar pelo mínimo, né? Por viver do mínimo das coisas, porque o máximo, as paixões, é algo muito destrutivo, é algo muito perigoso de você controlar. Gente, as cartas são todas muito confusas, sabe? Essa personagem da Lina, ela fala de muita coisa ao mesmo tempo. No início, dá pra perceber assim, que ela é uma pessoa muito sozinha. A vida dela é muito dedicada ao trabalho. Ela diz que trabalha numa repartição e a gata tá destruindo a casa de novo. Ela trabalha numa repartição e depois ela fala que teve aula de direito. Então, ela deve trabalhar com burocracias, né? Enfim. E a vida profissional dela é ok, mas a vida pessoal é muito vazia de sentido, de pessoas ao redor, de companhia, enfim, de afeto. E ela direciona muitos sentimentos de angústia, de solidão, mas também às vezes de esperança, é um pouco ambíguo, para esse José Ermengardo, gente, é muito difícil falar isso. Que é o vizinho dela, ela apenas vê ele de longe e ele se torna uma inspiração. A existência dele é muito inspiradora para a Idalina, é meio que um motivo para ela acordar todas as manhãs. E ela escreve cartas para ele, mas não cartas de amor, não é isso. Apesar dela falar que ama ele, não são cartas de amor, são cartas bem existenciais, bem de análise de vida, sabe? É um texto muito confuso. Mas a segunda carta, que aqui nessa edição da Rocco, né, que é dos Todos os Contos, da página 105 eu tenho o início da segunda carta. Vou ler um trechinho para vocês. Ermengardo querido, hoje li numa revista um artigo sobre o spleen. Lá diziam o seguinte, que havia uma mulher que se aborrecia durante o dia inteiro e às vezes tinha vontade de largar tudo e ir embora, que às vezes ia fazer compras somente para fazer alguma coisa, apesar de ter 1000 outras importantes em que se ocupar. Mas José, é mais ou menos isso que eu tenho. Quer dizer, mesmo no meio das coisas de que mais gosto, eu tenho vontade de largar tudo e ir embora. Só não vejo que spleen, isto é, essa palavra, pareça com o que eu sinto. O que eu sinto é o que eu sinto, e acabou-se. Está misturado comigo. E como é que eu posso fazer de mim uma palavra? Na hora, spleen, gente, vai ter explicações sobre isso em livros de literatura. Seria meio que um sentimento coletivo, uma atmosfera
de desassossego, mas também de certa decepção com a vida. Tem escolas literárias, tanto europeias como brasileira, né, o romantismo, que falam muito do spleen. Um autor bacana para você entender o spleen seria o Álvares de Azevedo, por exemplo. Tanto a parte de prosa dele, teatro, como as poesias, né, principalmente a Líria dos 20 anos. Então, o spleen, por vezes, ele é tratado como o mal do século. As pessoas, elas se sentem muito desconectadas da realidade delas e elas optam por formas alternativas de fuga, né? Então, os personagens, né, criados dentro dessa atmosfera do spleen, eles se drogam, eles se perdem em devaneios, eles são artistas bastante isolados da sociedade, eles são boêmios, vários cometem suicídio, por exemplo. Então, ela está lendo sobre o spleen. E aí ela traz essa comparação, o que seria o spleen, né, no século XX, e ela coloca assim, uma mulher que tem muitas coisas para fazer, mas acaba optando por fazer outras, ela sai de casa apenas para ter o que fazer. Na hora que teve essa descrição, uma mulher que sai de casa apenas para se ocupar, gente, eu não consegui não pensar na Ana do conto Amor, né? Eu não vou fazer releitura desse conto, né, no sentido, eu tô sempre relendo ele porque é um conto muito bom, mas eu não vou fazer outro vídeo sobre ele, vai continuar aquele mesmo não sendo perfeito, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, enfim, mas a ideia do que eu sinto em relação a ele continua a mesma. E, gente, eu considero esse aqui o Cartas a Ermengardo, gente, desculpa, pra mim é muito difícil esse nome. Principalmente a segunda carta, gente, eu não consegui não pensar na Ana no amor. Então, pra mim, esse texto aqui, ele é como uma experimentação também, mas pra construção do amor, né, do quanto o amor. Só que em comparação aos outros textos das primeiras histórias, ele é muito mais fechado, sabe? Ele realmente tem cara assim de texto a ser publicado. Texto publicável, na verdade. Então, eu já não diria que ele é uma experimentação pura, ele é realmente uma obra mais fechadinha, mais com a ideia assim de oferecer pra gente, leitor, ter a nossa percepção a partir dele. E quanto ao significado, gente, nossa, é muito confuso. Eu nem vou tentar me aprofundar. Eu acho que eu vou me sentir muito mais à vontade para falar desse texto daqui a um tempinho. Então, o que eu vou fazer? A gente está montando um site do canal. Assim que eu tiver as minhas ideias mais claras em relação a esse texto, eu vou escrever algumas coisas e deixar como conteúdo exclusivo lá. Daí eu eu coloco aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, a atualização com o link para vocês lerem. Gente, obrigada por vocês terem assistido. Eu adianto para vocês que a pessoa que ganhou, né, a edição da Hora da Estrela do nosso sorteio, infelizmente não entrou em contato com a gente, por isso eu vou sortear amanhã, segunda-feira, a edição novamente, ok? Então, quem está torcendo ainda para ganhar, quem sabe a sua chance. Obrigada por ter assistido, se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal, isso fortalece muito o nosso trabalho. Obrigada pela companhia, tchau, tchau, até semana que vem.